Conclusão. Reflexos sobre o bem e o mal. Número 1. Horror. O assassinato viverá para todos sempre. O apelo de uma história de detetive é forte. E por isso existem milhões de coisas para se pensar sobre assassinos. Em série, milhões de ângulos para examinar, milhões de pedras para revirar. Isso tudo por si só é um pouco esquisito. Por que é possível teorizar tão extensamente a respeito dessas pessoas? Não deveríamos simplesmente seguir em frente e esquecer delas? Por que somos tão obcecados? Por que aquela amiga arrastou sua cadeira para longe de mim quando eu lhe disse que sentia empatia, mas não simpatia, por cada mulher neste livro? Tipicamente, as pessoas têm uma ou outra reação quando menciono que estou escrevendo sobre assassinas em série. Um frenético, isso é hilário, ou um chocado, isso é horrível. Opção secreta número 3. Uma risada nervosa acompanhada de um passinho para trás. Compreendo todas essas abordagens, mas, analisadas isoladamente, cada uma delas é falaciosa. Creio que temos de rir e estremecer para poder compreender nossa própria história, que é parcialmente uma herança da morte. Distanciar-se do crime é natural, mas distancie-se demais e o crime se tornará uma ilusão. Os psicólogos têm teorizado que amamos nos afastar do mal, porque assim nos sentimos melhores com nós mesmos. Identificar o mal em indivíduos ou grupos selecionados traz consigo a virtude social de tirar da sociedade a responsabilidade pela culpa. E ser irreprovável certamente só adorável. Mas, como Alexander Solzhenitsyn escreveu depois de enfrentar uma série de experiências terríveis, prisão, trabalhos forçados e exílio, se pelo menos houvesse pessoas más em algum lugar, insidiosamente praticando ações ruins, e nos bastasse simplesmente separá-las do resto do mundo e destruí-las. Mas a linha que divide o bem e o mal atravessa o coração de todo ser humano. E quem está disposto a destruir um pedaço do próprio coração? Também adoro a forma como Joyce Carol Oates expõe isso. Examinar a mente de um assassino em série é examinar a mente humana in extremis. E poderia qualquer coisa humana ser estranha a nós? O ponto em que o humano se cruza com o monstruoso é, afinal de contas, uma questão de lei, teologia ou gosto estético. Número 2. Damas. Assassinas em série frequentemente passam despercebidas por um longo tempo. Sim, contudo, só para constatar toda essa conversa a respeito de como ninguém nem ao menos percebe que assassinas em série existem, podem rapidamente beirar ao ridículo. Assassinas existem, mas subestimar tal realidade não significa que estamos colocando nossa vida em risco sempre que conversamos com uma mulher. Outro ótimo livro sobre o assunto, exceto por esse detalhe, inclui uma linha sugerindo que a bela garota atrás do balcão da Delicatessen cortando nosso pão poderia, na verdade, ser uma assassina impiedosa. Cara, apenas peça o sanduíche, você vai ficar bem. Ainda assim, a assassina em série não tem sido estudadas muito extensivamente, e quando são, os estudos passam longe de ser exaustivos. Eles com frequência se concentram apenas em assassinas nos Estados Unidos, ou assassinas nos últimos 100 anos e etc. Por causa disso, não inclui muitas estatísticas nesse livro. Elas costumam parecer limitadas ou duvidosas. Entretanto, aqui vai uma estatística que pode agradar você. Nos Estados Unidos, a chance de morrer nas mãos de uma assassina em série pode ser de apenas 1 em 90 milhões. As chances de você se tornar a vítima de uma mulher neste livro, obviamente, são 0. A escolha em manter essas damas assassinas bem vintage, nem idosa assassina mais recente viveu nos anos 50, foi de cunho amplamente estético. Com as vítimas e suas agressoras mortas há tanto tempo, as histórias provavelmente soarão assustadoras e hipnotizantes, em vez de simplesmente depressivas. As assassinas em série, da atualidade, certamente são dignas de estudo, mas há um peso e uma tristeza nos crimes modernos que a história tende a apagar, por bem ou por mal. De qualquer modo, não vivemos a era do assassinato em série.
Esse tipo de crime hediondo é raro hoje em dia, uma espécie em extinção, diferentemente do que ocorria nos anos 70 e 80, quando esses assassinos perambulavam pelas ruas em números que pareciam incalculáveis. Se os crimes refletem os anseios de seu tempo, então atualmente estamos na era do assassinato em massa, do terrorismo. Nossos desejos violentos ainda nos levam a desfechos violentos, mas os desfechos mudam conforme as décadas vêm e vão. Uma estatística que se confirma vezes sem conta em vários estudos é que a maioria dos assassinos em série, homens e mulheres, são brancos. Alguém ficou surpreso? É claro que as estatísticas vêm com seus próprios vieses. Eu diria que a maioria dos assassinos em série sobre os quais se escrevem na mídia, que aparecem nos registros históricos, são brancos. No que diz respeito à categoria assassino em série não branca antes dos anos 50, a informação é escassa, inacessível ou talvez nem mesmo tenha sido documentada. Além disso, há muita desinformação. Se você conseguir encontrar uma lista histórica de assassinas em série separadas por etnia, verá que muitas das mulheres não brancas consideradas as primeiras assassinas em série são, na realidade, figuras místicas, bandoleiras ou rainhas cruéis. Minha própria pesquisa, é claro, não deixou de ser falha e incompleta, mas direi quem eu esperava incluir: Clementine Barnabas, uma jovem negra de New Orleans, e Miyuki Ishikawa, uma parteira japonesa. Infelizmente, pouco foi preservado sobre elas além do fato relacionado aos crimes em si. Mesmo no caso Miyuki, em japonês, e eu não fui capaz de obter os detalhes necessários para trazê-las de volta à vida. Geralmente me indago se as assassinas em série não foram extensivamente estudadas, porque afinal, no fundo, não as consideramos verdadeiras antagonistas. Deixamos que elas cortem o pão. Deixamos que nos observem por trás do balcão da delicatessen. Nós simplesmente não as tememos. Número 3. Melancolia. Ser uma mulher assassina se revelou algo bem solitário. Nenhuma das mulheres neste livro parece ter tido amigos próximos. Tilly tinha sua prima Nellie, Raya tinha Sakina, Anna e Alice tinham seus amados filhos, e só. O casamento e a maternidade não foram fontes de conforto para a maioria dessas mulheres por motivos óbvios. E, até onde posso afirmar, as únicas pessoas que se aproximaram delas ou tentaram compreendê-las foram sacerdotes, jornalistas e um ocasional médico ou advogado de defesa. Em outras palavras, pessoas que lhes foram enviadas depois de terem sido presas, quando era tarde demais para salvá-las de si mesmas. Por falar em solidão, o termo Misen Abim, que significa literalmente lançado no abismo, passou a me lembrar dessas mulheres. A frase evoca o sentimento de uma parede de espelhos, uma imagem de uma imagem, algo se multiplicando na infinidade. Ouço isso e vejo Elizabeth Bathory em seus salões cavernosos, ecoando no abismo, sem ninguém para oferecer um reflexo em resposta, a não ser sua própria realidade distorcida. Vejo Marianne Cotton, condenada a se repetir vezes sem conta, reencenando eternamente uma paródia sombria de casamento e maternidade. Vejo as camponesas de Nagirev como se cada uma de seus assassinatos fossem uma peça dentro de Hamlet, uma história minúscula refletida em um maior, contribuindo para a ideia de que as coisas que aconteceram e as que ainda estavam por acontecer eram totalmente inevitáveis. De algum modo, não me sinto incomodada pelo fato de que somos todos obcecados por assassinos em série. E talvez eu devesse me sentir assim. Mark Seltzer, professor da UCLA, que escreveu longamente sobre violência, chama essa obsessão de cultura do dano. Nossa tendência de nos reunirmos em volta de traumas, incapazes de desviar os olhos. Não acredito que nossa obsessão provenha do fato de que somos todos secretamente violentos, usando o assassinato em série para realizar nossas fantasias mais sombrias. Acho que ela deriva de nosso amor incontrolável pelas histórias. Dito isso, fui assombrada inúmeras vezes enquanto escrevi este livro por uma sensação incômoda da responsabilidade moral.
Não quero acidentalmente fazer com que o assassinato soe como algo trivial ou engraçado. Não quero fazer com que assassinas em série pareçam umas feministas supremas. Não quero fazer parte da longa tradição que glamouriza os assassinos em série, embora com certeza tenha cometido um ou outro deslize. Mas acredito no poder curativo e esclarecedor da narração, e penso que há algo de proveitoso em olhar para o mal, em tentar compreendê-lo, imaginando se talvez somos todos um pouco responsáveis. Poderia qualquer coisa humana ser estranha a nós? Eis uma questão bela e aterradora. Eu chorei 2 vezes enquanto trabalhava nesse livro, e por causa do mesmo momento. A parte em que Anna Marie Han perde totalmente o controle a caminho da cadeira elétrica. Os assassinatos de Anna são alguns dos mais frios do livro. Todavia, quando confrontada com a própria morte, ela foi incapaz de aguentar. E eu acho isso tão comovente, tão triste. Mostra o quão desesperadamente o corpo humano anseia viver, não importa quão maligna ou inconsequente a alma dentro dele tenha se tornado. Mesmo a mais psicopata das mulheres consegue perceber, ao olhar nos olhos da morte, que no fim das contas, o que ela mais valorizava era a sua vida. Gente, esse é o final do livro, mas no próximo capítulo eu vou entregar para vocês um bônus que são pequenas histórias de assassinas em série, mais 14 histórias de assassinas em série. Então, vejo vocês no próximo vídeo e espero que tenham gostado. Deem sugestões de novos vídeos, se inscrevam, comentem e até o próximo vídeo. Beijos!